E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso canal Licitação e Gestão, que nós falamos sempre sobre aspectos específicos e curiosos desse mundo vasto e complexo de licitações e contratos administrativos. Para quem não me conhece, meu nome é Frederico, eu sou servidor público federal desde 97, né? Já tem mais de 25 anos e eu leciono nessa área desde 2013, tá? Então eu tenho muito conhecimento para compartilhar com você. E qual que vai ser o assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre critérios de desempate em licitações, já considerando a nova lei, a 14.133. Mas vamos conversar sobre isso, na verdade, depois da vinheta. Só que antes da vinheta, não deixa de colocar o seu like aí, ele é muito importante pra gente, tá bom, gente? Vamos lá, segue a vinheta. Bom, vamos falar sobre critérios de desempate, né? O primeiro ponto, que é digno de nota, é que a coisa não é simples, tá bom? Infelizmente, a coisa ficou até mais complexa na nova lei de licitações do que na 8.666. Mas antes de mais nada, nós temos que falar primeiro de uma pequena diferença, tá? Existe um empate mesmo, que é o que nós conhecemos no nosso dia a dia, que é o empate aritmético. Aquele onde você tem duas propostas, no caso de licitações, e as propostas têm valores idênticos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o empate dito ficto, tá? Esse termo, eu tive contato com ele inicialmente na obra do Marçal Justen Filho. Ele tem um livro, não sei nem se ele tem atualizado, que trata dos tratamentos diferenciados para microempresas e empresas de pequeno porte. E lá ele diz que é um empate ficto, porque na verdade ele não é um empate aritmético, ele não é, os valores não são idênticos. Ele é dito empate porque na lei fala em empate, mas na verdade não é empate, na forma como pelo menos nós conhecemos, tá? Então é um empate ficto, né? Não é um empate de verdade. Mas prosseguindo, como é que ele ocorre? Onde é que ele funciona? Bom, ele surge, na verdade, no artigo 44 da Lei Complementar número 123, que confere os tratamentos diferenciados para microempresas e empresas de pequeno porte. Mas, professor, o que é microempresa e o que é empresa de pequeno porte? Bom, primeiro ponto, o que caracteriza uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte é o seu faturamento, tá? Então, na microempresa, o faturamento, de acordo com a Lei Complementar número 123, ela diz que você tem que ter faturamento inferior ou igual a R$360 mil ano, naquele ano calendário. No caso da EPP, tá, tem que ser acima de R$360 mil e inferior e até o limite de R$4.800.000. Essa que é a verdade. Bom, então tá aí o primeiro enquadramento. Tá. E quem que pode ser microempresa ou empresa de pequeno porte? E aí existem alguns players de mercado que podem ser sim configurados como microempresa e empresa de pequeno porte. Na Lei Complementar número 123 são citados alguns: sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada e empresário na forma do artigo 966 do Código Civil. Então, esses são os casos que a Lei Complementar número 123 de 2006 contempla. Mas depois veio o decreto regulamentando essa lei, né? Na verdade, ele está regulamentando especificamente os aspectos, né? Os casos de favorecimento às microempresas e empresas de pequeno porte em licitações públicas. Esse decreto é o 8538 de 2015, e ele traz mais algumas figuras que podem ser enquadradas como ME ou EPP. Então, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual, MEI, e cooperativas também, tá? Então, esses são os casos que o decreto trouxe, o 8538 de 2015. Antes de prosseguir, é bom que se diga de passagem que esse decreto ele tem alcance no âmbito federal. No caso dos estados e municípios, há que se averiguar isso, tá? Eu não fiz uma pesquisa nesse sentido, tem que ver se os estados e municípios têm algum regulamento tratando desse assunto, tá? Mas aqui, por desconhecer,
eu vou tratar diretamente do decreto federal, que ele traz elementos mais robustos para a gente poder avançar aqui no nosso assunto, que são os critérios de desempate, tá? Bom, eu ainda não falei da Lei 14.133, eu vou falar dela só mais adiante e por uma razão muito óbvia. É porque em toda a legislação esparsa que nós temos hoje, você vai ver que a preferência para microempresa e empresa de pequeno porte, ela se sobressai sobre todas as demais. Então, por isso que eu estou começando o assunto logo sobre o empate ficto. Então, explorando mais um pouco aí o decreto, o 8538 de 2015, a gente vai avaliar aqui quais são os critérios de desempate que devem prevalecer. Lá já tem algumas regrinhas que já vinham, né? Antes de mais nada, esse decreto ele foi atualizado em 2020, tá, gente? Então ele está um pouquinho mais atual, ele não tem o alcance com base na nova lei de licitações, mas ele já está bem atualizadinho, tá? Com muita coisa. E nós vamos explorar aqui o artigo 5º desse decreto. Lá ele traz as regras de qual que deve ser a ordem. Então, o primeiro inciso já fala assim, olha, tem que ser a preferência que deve prevalecer sobre todas as outras, tem que ser de microempresa e empresa de pequeno porte. Bom, então, assunto já está amarrado, né? Então, o primeiro critério que tem que ser observado. Aí ele vem e fala sobre margens de preferência sobre produto estrangeiro, tá? Que aí seria o segundo critério de análise. Mas, professor, o que é isso? O que vem a ser essas margens de preferência? Bom, no artigo 3º da Lei 8.666 já era tratado esse assunto e veio regulamentado também. Tem um regulamento próprio disso aí. Trata-se do decreto 7546 de 2011. Lá trata das margens de preferência sobre produto estrangeiro. A Lei 14.133 de 2021, ela também trabalha essa questão das margens de preferência. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque não é o objetivo desse episódio, tá? Ele trata lá no artigo 26. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha. Se quiser que eu aprofunde nesse assunto, coloque nos comentários, e aí eu posso produzir um vídeo também tratando desse assunto, me aprofundando, né? E eu estou aqui para fazer... Essa casa é sua, né? Essa casa é sua. Eu estou aqui para produzir vídeo para te ajudar. Mas as margens de preferência sobre produto estrangeiro vêm a ser aspectos de protecionismo. Protecionismo é uma prática que muitos hoje condenam, que tem a ver com o comércio internacional. Então, o que você faz? Você protege o seu produto nacional ou a sua empresa nacional da competição com produtos estrangeiros. Qual o objetivo disso? É você conseguir assegurar que a empresa sua, né, doméstica, do seu país, que ela consiga, né, apesar da força das empresas estrangeiras, ela consiga prosperar, né? Eu tenho uma crítica, eu tenho uma visão muito particular sobre isso, né? No meu entendimento, acho que essas medidas de protecionismo elas devem ser tomadas quando a empresa está muito assim no início e tal, né? Ou então o setor inteiro ainda está muito fraco, e aí você protege para ela poder se fortalecer, né? Criar musculatura para poder concorrer com o mercado internacional. Só que você tem que dosar bem isso aí, né? Isso é a minha visão, tá? Tem que dosar bem. Por quê? Porque isso pode ser também um pretexto para que a empresa nacional seja ineficiente e te entregue produtos de menor qualidade, quando o estrangeiro poderia te entregar produtos melhores ou serviços de melhor qualidade. Você tem que abrir mão disso por um tempo muito específico, isso tem que ser bem dosado, né? Porque você tem que tirar essas amarras depois, que é para que a empresa nacional compita em igualdade de condições com a estrangeira, tá? Sob pena da gente ter uma ineficiência aí. Bom, como é que se estabelece essas margens de preferência? É por decreto, tá? Tem que ter um regulamento. E esse decreto, eu quando eu era pregoeiro, quando eu estava trabalhando mais diretamente com esses assuntos, eu costumava consultar o site do Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. Acho que é esse, né, o nome do Ministério. Toda hora eles mudam o nome dos ministérios, a gente fica até meio perdido, né? Bom, mas vamos lá.
Aí eu consultava lá o site e lá tinha os decretos, eu olhava assim, o bem que eu vou licitar, será que ele está aqui? Não estava, né? Mas enfim, nunca usei, tá? Já vou falando logo de passagem. Nunca usei, nunca precisei, nunca teve necessidade. Esses decretos, eles duram no prazo de até 5 anos e você não pode estabelecer uma margem de preferência de qualquer jeito. Existem objetivos por trás disso que devem ser sim observados obrigatoriamente. Tá? Então, quais são esses objetivos? Geração de emprego e renda, efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, desenvolvimento e inovação tecnológica realizadas no país, custo adicional dos produtos e serviços e, em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. O trabalho do pregoeiro é realmente só olhar se tem o decreto e aí usar a margem de preferência, né? A gente tem margem de preferência, tem a normal, tem a adicional e tudo, e aí você usa lá. Então o produto estrangeiro vem com preço, está ganhando, aí terminou ali a disputa, aí quer dizer, se tiver um nacional com preço superior, não me lembro qual é o percentual direitinho, aí ele tem direito a dar um lance próximo e bater o estrangeiro, né? Bom, é similar à sistemática do empate ficto, né? E já aproveitando, já que eu não falei disso, né? No caso do empate ficto, para microempresa, empresa de pequeno porte, existe um percentual de 5%, tá? Isso para pregão. Para as outras modalidades é 10%, tá? Então, assim, vamos supor, tá tendo a disputa lá e tal, fechou os lances e uma empresa que ganhou com R$1.000. Aí, o que acontece? Digamos que nós temos uma microempresa com 1.005. Aí você chega e pergunta, olha, a primeira colocada está com R$1.000, está com a proposta de R$1.000. Você aceita baixar isso e chegar num preço inferior a dela para você poder ganhar a licitação? Aí a microempresa fala assim, eu quero, vou baixar para R$999, que é o que acontece na maioria das vezes, né? E aí fechou e ganhou, é isso, é assim que acontece na prática. Tá? Outro detalhe, se a primeira colocada já for microempresa ou empresa de pequeno porte, não se aplica o empate ficto, tá? Preste atenção nesse detalhe. Segundo ponto de atenção, tá? Digamos que a microempresa ou empresa de pequeno porte não esteja mais qualificada dessa forma naquele ano. Você estava fazendo licitação e tudo, essa empresa estava qualificada, mas sei lá, extrapolou o faturamento, alguma razão, deixou de ser microempresa e empresa de pequeno porte. Ela não pode participar da licitação? Essa é a pergunta. Pode sim, ela só não terá mais direito a esse benefício, tá bom? Então tem que prestar atenção também nesse detalhe aí. Bom, prosseguindo, né? Voltando ao artigo 5º do decreto 8538 de 2015. Vamos lá, eu falei para vocês do inciso 1º, que fala que a preferência tem que ser para microempresa e empresa de pequeno porte. O inciso 2º, que depois vem as empresas brasileiras, né, tendo benefício sobre as estrangeiras, né, a questão da margem de preferência. O terceiro inciso fala o seguinte, que mesmo quando houver licitações para compra de bens ou contratação de serviços de TI ou automação, tá? Nesses casos, mesmo assim, irá prevalecer a preferência dada à microempresa e empresa de pequeno porte. Gente, esse aí é um caso específico que eu já vou falar, tá? Respira fundo e vamos seguindo. Vamos que tem muita informação ainda pela frente. O último inciso diz que se houver margem de preferência para produto estrangeiro, não será aplicada as regras para a contratação de bens, serviços de informática e automação. Guardou aí? Então essa é a ordem, em termos de preferência, tá? Então, primeiro, microempresa de pequeno porte. Segundo, se tiver margem de preferência para produto estrangeiro, ele é o segundo, tá? Se não houver, aí você faz o tratamento para bens e serviços de informática, se for o caso, tá? Agora nós vamos mergulhar nesse mundo da TI aí. O que eu quero dizer aqui é que existe toda uma legislação específica voltada para a contratação de bens e serviços de TI, tá? Isso tudo começa lá em 1991, com a Lei 8248. Essa lei é que vem trazendo essas informações aí. E o artigo 2º dela, ele foi regulamentado por um decreto, é o decreto 7174 de 2010. Esse decreto é que traz as regrinhas específicas para bens e serviços de informática. Lá ele vai falar, vai ter lá umas definições, eu também não vou entrar nesse detalhe, se vocês quiserem que eu me aprofunde, eu vou me aprofundar, tá? Eu trago um vídeo para vocês. Mas ele traz também regrinhas específicas para tratamento desses bens aí.
bem e serviços, que ele fala em bens e serviços produzidos no país e bens e serviços que seguem o processo produtivo básico. O processo produtivo básico é um processo, né, de fabricação que foi estudado e tal, foi estabelecido pelo governo brasileiro e tudo isso é regulamentado, né? Então é mais ou menos assim. Eu me lembro de ter conversado com algumas pessoas sobre esse assunto, né? Algumas pessoas que trabalham diretamente com isso e, se eu não me engano, os técnicos, né, do governo vão lá e analisam se ele está seguindo direitinho o PPP, Processo Produtivo Básico e tal, e certificam, né? E aí existe toda uma hierarquia, toda uma ordem. Mas o que você tem que saber aqui, na verdade, é que também esse decreto específico para bens e serviços de informática já fala logo de cara, né, lá no artigo 8º dele, que a preferência deve prevalecer sobre as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, mais um dispositivo reforçando essa condição. E depois vem os tratamentos de bens e serviços de informática. Aí fala lá, primeiro, os que são produzidos no país e seguem o PPP. Depois, os que são produzidos no país. Depois, os que seguem o PPP. Então, tem essas regrinhas aí específicas para bens e serviços de informática. E, finalmente, vem as regrinhas de desempate que estão na Lei 14.133. Nossa, professor, a gente teve que levar esse tempo todo para finalmente chegar nas regras que estão na lei nova, né? Exatamente, é isso. Porque mesmo porque a própria lei nova, lá no artigo 60, que trata desse assunto, no parágrafo 2º, também reforça a preferência de microempresas e empresas de pequeno porte. Então não tem para onde correr. Vamos lá. Primeiro caso que você tem que avaliar. Tem aqueles casos de microempresa e empresa de pequeno porte, não se esquecendo que se a primeira colocada for microempresa ou empresa de pequeno porte, aí não ocorre empate ficto, tá bom? Então vamos lá, esse é o primeiro caso, tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte. Segundo caso é perguntar, existe margem de preferência sobre bens e serviços produzidos no país em detrimento do estrangeiro? Se existe, ele é o próximo. Se não existe, nós vamos tratar dos bens e serviços de informática, se for o caso, se você estiver trabalhando com esse tipo de bem. Se não, aí a gente começa a entrar realmente nas hipóteses da 14.133 de 2021. E aí está lá no artigo 60 e eu vou falar para vocês aqui quais são as hipóteses. A primeira hipótese é a disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Aqui a gente está falando, na verdade, do empate real, tá? Aqui não é um empate ficto. E diga-se logo de passagem que o empate real ele não funciona no caso da disputa aberta, ou aberta e fechada. No caso da disputa fechada, tá? É que vai acontecer isso. Porque você vem com as propostas fechadas, né? E aí que você vai dar o prosseguimento. E aí as empresas que estiverem empatadas, né, aritmeticamente, aí elas sim vão apresentar novas propostas. Se mesmo assim persistir, nós vamos ao segundo inciso do artigo 60. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previsto nesta lei. Isso aí é mais uma tentativa de ranqueamento, né? E eu acho muito salutar isso. Isso impõe que as empresas prestem serviços cada vez de melhor qualidade e produtos também, entreguem produtos de melhor qualidade. É o que acontece hoje em dia com relação, por exemplo, ao iFood, ao Rappi, o Uber, né? Gente, pelo amor de Deus, eu não recebo nenhum dinheiro, nenhum tipo de patrocínio dessas empresas. É porque fazem parte do nosso dia a dia, tá? E eu uso esse exemplo para ficar mais fácil para você compreender. Então, o que acontece? O cara do iFood vem, te entrega um alimento, né? Um lanche, uma refeição, e você depois avalia o entregador, avalia o estabelecimento que fez a refeição e avalia ainda o serviço do iFood, não é verdade? E aí vai criando um ranqueamento. A mesma coisa acontece com o Uber. Você vai pegar a viagem e tudo, e você vê lá com a pontuação do motorista e tal, né? E quando você termina, você avalia o motorista e o motorista também te avalia como passageiro, né? Então é isso. Aí esse é o intuito de você ter um ranqueamento. Então essa aí é a segunda hipótese de desclassificação já dentro da lei 14.133, tá? Não se esqueça que nós temos aqueles 3 casos que eu falei antes.
Vamos para o inciso terceiro. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Bom, já existe legislação específica para isso, né? Já tem algum tempo que tem isso. E a gente, onde eu trabalhei, a gente costumava colocar cláusulas no contrato, no bojo do contrato. Isso aqui, na verdade, é um aspecto de sustentabilidade no âmbito social. Tá? Se você não sabe o que eu estou falando, dá uma olhadinha em vídeos passados aí que você vai entender melhor isso. Eu explico direitinho, é o aspecto social da sustentabilidade. Vamos para o próximo inciso. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade conforme orientações dos órgãos de controle. Bom, critérios de aspectos de integridade, né? Você tem um programa de integridade por parte das empresas que estão participando do certame, é algo importante e salutar, mas tem que ter muito cuidado com relação a isso. Eu tenho estudado muito essas questões, né, me aprofundado mais um pouco, porque é um assunto que me interessa muito, né, e se você também se interessa sobre esses aspectos aí, eu te convido a se inscrever no curso que será promovido pela capacitação legal nos dias 15 e 16 de março, lá na cidade de Curitiba. Nós vamos falar lá sobre governança das contratações. É um curso de 2 dias, dia inteiro, tá? E lá tem aspecto de integridade, porque tem tudo a ver com governança. Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aí embaixo, né? E assim, eu tenho estudado muito, já estou lendo o terceiro livro do ano, né? Eu gosto de ler bastante. Um livro muito interessante que traz muitos aspectos de integridade e ética profissional, principalmente. Que se você tiver interesse, eu também vou deixar o link aí. O nome do livro é A Honesta Verdade sobre a Desonestidade, que é do Dan Ariely. Se eu não me engano, ele é israelense, radicado nos Estados Unidos, é professor de Princeton, né? E é um cara bem conceituado. E o livro é muito bom, tá? Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aí você vai lá e compra na Amazon. A Lei 14.133... ela poderia ter dado prosseguimento aí, juntando vários incisos a partir daí, né? Depois dessa questão da integridade. Mas ela optou para fazer uma quebrada, né? Colocou um parágrafo primeiro, falou assim, olha, se você não conseguir suprir esse problema de desempate nas situações anteriores, nas 4 situações anteriores, existem mais outras situações onde você pode prosseguir ainda para resolver esse problema de empate. Tá? Quer dizer, bastava você continuar, inciso 5º, 6º, 7º, mas enfim, o legislador achou por bem dar essa quebra aí, né? E vamos a esses casos também, né? A gente precisa de falar deles. O inciso 1º está aqui: empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital, licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município no território do Estado em que este se localiza. Vamos prosseguir logo com os outros incisos, né, para a gente poder avançar com o assunto aqui. Inciso 2º, empresas brasileiras. Inciso 3º, empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. O 4º, empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Para você que não sabe que lei é essa, é a Lei da Política Nacional de Mudança do Clima. Então, é uma lei voltada mais para questões de sustentabilidade, mais sobre o aspecto ambiental. Tá? Foi a primeira legislação que surgiu de forma muito tímida, querendo resguardar que fossem utilizados critérios de sustentabilidade em licitações. Foi o primeiro movimento mesmo. Tá? E então, esse aí é o último aspecto que é utilizado para desempate. Tá? Nossa, professor, que troço cansativo. Assim, o vídeo hoje realmente eu não vou te negar não, é meio cansativo, mas isso é muito importante. Veja que eu fiz aqui um trabalho realmente garimpo para poder facilitar a tua vida, né? E porque são muitas regrinhas para desempate. Então vamos rever tudo de novo para não ter mais dúvida, tá? Primeiro, ME e EPP, esse é o primeiro. Você já aprendeu isso. Segundo caso, se houver margem de preferência com relação ao produto estrangeiro, esse será aplicado, e nesses casos, os bens de TI, bens e serviços de TI e automação estão fora da jogada. Não será aplicado nenhum critério de desempate com relação a eles.
Não havendo esse tipo de preferência, né, margem de preferência em cima de produtos estrangeiros, aí nós vamos avaliar se eu estou fazendo uma licitação onde eu estou contratando serviços ou comprando bens de TI ou automação. Nesse caso, você vai usar as regrinhas lá do decreto específico, né, que eu já falei aqui no vídeo, e vai dar o tratamento, vendo se aquela empresa, se ela cumpre, se ela está produzindo bens ou serviços dentro do país, ou se ela cumpre o processo produtivo básico, que é o PPP. Passado todos esses critérios, aí nós entramos nas situações previstas na Lei 14.133 de 2021, no artigo 60. Né? O inciso primeiro fala da apresentação de novas propostas. O segundo, ele fala daquela questão do ranqueamento, que é baseado em registros cadastrais. O terceiro fala de práticas de aspectos de equidade de gênero, né? E por último, ele fala de se a empresa tem programa de integridade, né? Digno de nota que esses dois últimos pontos são carentes de regulamentação, então tem que ficar atento para esses detalhes também. Tá bom? E depois no parágrafo primeiro vem mais alguns critérios, né, que eu já vi alguns doutrinadores questionando isso aí, dizendo que eles são inconstitucionais. Enquanto isso não é tratado no Supremo Tribunal Federal, a gente não tem o que fazer, a gente tem que seguir o que está lá na lei. Tá certo, pessoal? Bom, existem outros critérios, né, que beneficiam as microempresas de pequeno porte. A gente não pode se ater somente ao empate fictício, isso é só um aspecto. Existem vários outros, né? Se você tiver interesse, diz aí no comentário que eu crio um vídeo também falando de cada um dos assuntos, tá bom? E a gente vai prosseguindo por aí e evoluindo a cada dia, não é mesmo? Galera, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele seja de muita ajuda para você, tá bom? E até o próximo vídeo, fiquem com Deus e um forte abraço. E aí, pessoal? Eu voltei aqui, tá bom? Isso aqui é cenas pós-créditos. Sou fã da Marvel, então eu tô fazendo parecido, tá? E assim, porque ficou faltando uma informação no final, tá? Existe um manual do Compras.gov que é voltado para o público fornecedor e que ele está atualizado até dezembro de 22 e ele traz algumas informações importantes lá, né? Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem conferir até outras informações. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que lá diz que o sistema já está parametrizado, tá? Quem usa o Compras.gov já está parametrizado, né, na ordem de primeiro dar o tratamento para ME e EPP e em seguida, né, seguir aquela ordem que está lá no artigo 60 da Lei 14.133 de 2021. Quanto aos outros critérios que eu falei nesse vídeo, que é questão de tratamento para margem de preferência em cima de produtos estrangeiros e também questão de produtos e serviços de TI, o Compras.gov não foi tratado nesse sentido. Também assim, são casos muito raríssimos, né? São casos muito raros, né? Então eu acho que não sei se faz sentido você gastar um tempo para parametrizar nesse nível. Mas enfim, eu vou deixar aqui na descrição, né, o link para vocês poderem baixar o manual e conferir lá as informações. Beleza? Valeu, galera. Até mais.